Nesse vídeo eu vou falar a respeito da venda do imóvel alugado. E já desde o início eu quero trazer para você quais tópicos que eu vou abordar. Em que momento o proprietário pode vender o imóvel que está alugado? O proprietário ou o inquilino podem pedir a rescisão da locação justamente pelo imóvel estar à venda? Como funciona o direito de preferência do inquilino e quais são as consequências caso esse direito seja desrespeitado? O inquilino é obrigado a receber visitas de interessados em comprar o imóvel? O que acontece se o imóvel for vendido no curso da locação? E por último, como o inquilino pode se proteger no caso de uma venda acontecer durante a locação? O proprietário pode vender o imóvel dele a qualquer momento da locação. Eu sei que isso parece estranho, mas é assim que funciona. Não tem nada que impeça o proprietário de vender esse imóvel. Respeitada a preferência, ele pode vender um mês depois que assinou, que iniciou uma locação. Agora, o que ele não pode é pedir a rescisão de uma locação que ainda está dentro do prazo para que ele venda o imóvel. É muito comum proprietários me procurarem dizendo isso. Olha, já notifiquei o inquilino, ele não tem interesse em comprar, então eu posso notificar para ele sair? Se está dentro do prazo da locação, não. Isso não é motivo para rescisão. E o inquilino? Será que ele pode pedir a rescisão antecipada da locação, ou seja, uma locação que ainda está dentro do prazo? Ele pode pedir para entregar esse imóvel porque ele soube da venda e não tem interesse? Veja, nesse caso ele pode até pedir a rescisão, é um direito dele por qualquer motivo que seja, mas ele não estará isento da multa que ele vai ter que pagar por rescisão antecipada. O fato do proprietário vender o imóvel não dá direito ao inquilino de rescindir o contrato antecipadamente. Então, a primeira coisa que o proprietário precisa fazer quando ele decide vender o imóvel e recebe uma proposta é enviar uma notificação para o inquilino. Ele precisa mandar uma notificação dizendo o valor da venda, a forma de pagamento, e o inquilino tem preferência em adquirir o imóvel em relação a esse terceiro que enviou a proposta. O inquilino vai ter 30 dias para poder responder se ele tem interesse ou não. Passados 30 dias, caso ele não tenha respondido, presume-se que ele não tem interesse e aí sim o proprietário pode vender o imóvel livremente. É claro que no primeiro dia, no momento que o inquilino recebeu a notificação, se ele já coloca ali expressamente que ele não tem interesse, também é o suficiente. E o que acontece se o inquilino tiver o seu direito de preferência desrespeitado? Ou seja, se o locador, o proprietário, vende o imóvel sem avisar o inquilino, sem dar oportunidade dele comprar nas mesmas condições. Aí vai depender. Só vai ter consequências se esse inquilino tinha o dinheiro e tinha interesse em comprar daquela mesma forma que foi comprado. Aí, se o inquilino tiver como provar isso, tem duas situações. Se o contrato de locação tiver averbado na matrícula do imóvel, que isso não é comum de acontecer, mas caso esteja, o inquilino consegue tomar esse imóvel de volta para ele no prazo de 6 meses, a contar do registro da compra, desde que ele deposite o valor total que foi pago e também as custas ali da transferência. Agora, se o contrato não estava averbado na matrícula, que é o mais comum, isso pode gerar uma indenização por perdas e danos contra quem vendeu, que é o antigo proprietário, desde que o inquilino comprove que ele tinha as condições e que ele perdeu a oportunidade de adquirir. Caso ele não tinha dinheiro, ele não tinha interesse, o simples fato do proprietário não ter notificado não gera uma consequência. O inquilino tem obrigação de receber visitas de interessados no imóvel que ele está morando e que está alugado? Sim, essa é uma das obrigações do locatário, está lá na Lei 8.245 de 91, o inquilino precisa sim. É claro que é necessário um agendamento prévio, mas ele tem obrigação de receber. Caso ele descumpra essa obrigação, é um descumprimento de obrigação legal, aí sim pode dar uma consequência de uma rescisão, de um despejo. Lembra que eu falei lá no começo, o proprietário não pode pedir o imóvel para vender, mas se o inquilino estiver infringindo a lei, e muitas vezes isso até está expresso no contrato, então seria uma infração legal e contratual, ele pode fazer um despejo, pedir a rescisão do contrato porque o inquilino está descumprindo a obrigação. E se for também uma obrigação contratual, se isso estiver expresso no contrato, pode gerar inclusive a multa por infração contratual. Vamos para a etapa final. Então o proprietário decidiu vender, descobriu que ele não podia pedir o imóvel só para vender, então ele ofereceu para o inquilino não teve interesse e ele vendeu para um terceiro. O que acontece agora? Quem adquiriu o imóvel, quem comprou, geralmente tem direito a rescindir a locação, mesmo que ela esteja no curso ali ainda dentro do prazo. Do momento que é registrada a compra dele, ele tem 90 dias para notificar o inquilino que ele quer a rescisão da locação. Se passou os 90 dias e ele não notificou, aí ele perde esse direito e ele vai ter que respeitar a locação até o final.
Mas vamos imaginar que ele mandou dentro do prazo de 90 dias e notificou o inquilino. O inquilino tem, do momento que ele recebe essa notificação, 90 dias para entregar o imóvel. E qual é a situação em que o inquilino não vai precisar sair do imóvel? Ou seja, como o inquilino pode se proteger num caso de venda do imóvel que ele aluga? Isso é muito importante, porque muitos inquilinos, na hora de assinar o contrato de locação, não fazem a menor ideia de que eles teriam esse direito. Quando você for assinar um contrato de locação, você tem que exigir que esse contrato tenha uma cláusula chamada cláusula de vigência. É uma cláusula que diz que no caso de venda daquele imóvel, o comprador vai ser obrigado a respeitar o prazo da locação. É claro que o proprietário precisa aceitar que essa cláusula esteja no contrato, mas é algo que vocês precisam negociar. Além disso, tem um segundo requisito: não basta ter a cláusula, mas o contrato de locação que tem a cláusula de vigência, ele tem que estar averbado na matrícula do imóvel. Como eu disse, isso não é comum, mas é necessário esses dois requisitos para que o inquilino esteja protegido. E no caso de uma venda, o comprador tenha que respeitar todo o prazo de locação e não tenha esse direito que eu comentei, de em 90 dias pedir a rescisão para o inquilino sair em 90 dias. Afinal de contas, a gente está falando de uma locação que no primeiro mês o imóvel pode ser vendido. Vale a pena seguir essas orientações. Eu já tive casos práticos de pessoas que me procuraram, que investiram no imóvel com armários embutidos, com questão de decoração e, infelizmente, com pouquíssimo tempo de locação, o imóvel foi vendido e o inquilino ficou à mercê de saber se esse adquirente iria continuar a locação ou não. Se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto, deixe aqui nos comentários, faço questão de vir responder a todos. E se você tiver dúvidas sobre um outro assunto, também pode colocar nos comentários que fica uma sugestão para um próximo vídeo.